foi eleita uma das 10 praias mais bonitas do Brasil. Ela se destaca pelos coqueirais imponentes, piscinas naturais de alta visibilidade e uma capela erguida nas areias da praia. Agora imagina dormir e acordar sabendo que este cenário é o seu quintal. Este é exatamente o propósito deste vídeo, te mostrar como é se hospedar à beira-mar na Praia dos Carneiros. Uma decisão que mudou totalmente a nossa experiência em Tamandaré, com diversas comodidades que tornaram a nossa passagem por lá ainda mais inesquecível, como o tradicional passeio de lancha saindo direto da nossa hospedagem e uma vila turística que reúne gastronomia, cultura, arte e entretenimento. Então, bora com a gente para mais uma aventura? E hoje a gente começa mais um vídeo da nossa série aqui no Nordeste, só que agora a gente já tá em terras pernambucanas, estamos aqui em Tamandaré, mas esse vídeo, gente, vai ser um vídeo um pouco diferente dos dois primeiros vídeos que nós fizemos lá na Rota Ecológica dos Milagres e também em Maragogi, já que a gente veio de dois roteiros muito intensos e cheios de atrações, então agora a gente vem numa proposta de descansar e relaxar e pegar um pouquinho mais leve, sem deixar a gente, é claro, de conhecer as principais atrações aqui da cidade. Por conta disso, gente, a gente escolheu uma pousada super especial pra gente passar esses 2 dias. Escolhemos uma hospedagem beira-mar aqui na Praia dos Carneiros, já que a ideia, além de descansar, era também comemorar o meu aniversário de 30 anos. Então nós escolhemos a Bangalôs do Gameleiro, que fica aqui na Praia do Pontal dos Carneiros. Para quem já tá ambientado aí, fazendo buscas aqui pela região, aqui na Praia dos Carneiros tem a parte mais horizontal da praia e ali no finalzinho, onde tem o coqueiral, tem até mesmo o Bora Bora, que é um beach club super famoso. E virando aqui, onde tem a famosa igrejinha daqui dos Carneiros, é onde fica a nossa hospedagem. Então a gente está aqui nessa pegada. Então o nosso dia hoje ele vai ser todinho aqui na nossa hospedagem, muito especial, um dia relax, onde a gente vai aproveitar a nossa hospedagem e, é claro, gente, mostrar tudinho para vocês com muitos detalhes. E uma coisa legal que a gente já sentiu, gente, aqui nas primeiras horinhas aqui na nossa hospedagem, é que, apesar de ser uma hospedagem de alto nível, ela não perdeu as suas origens, né? A sua característica de sítio. Então, desde o momento em que a gente entra lá na porteira, lá do asfalto, e vem andando com o carro aqui dentro, a gente nota que a ideia é realmente proporcionar para o hóspede um ambiente mais tranquilo, mais calmo. Então, a estradinha de chão ali na região onde fica o estacionamento e a recepção. E quando a gente vem caminhando aqui para dentro da hospedagem, a gente percebe que é um climinha meio que de vila. Então, a gente vem ali andando no meio das árvores, tem jardim, tem árvore, tem arbustos, tem várias flores, vasinhos de planta, um ambiente bem imersivo à natureza, bem gostoso. E a melhor parte dessa hospedagem com certeza é essa parte aqui da frente, que fica de frente para a Praia dos Carneiros, onde ficam as palhoças, inclusive é esse ambiente que a gente está sentadinho aqui agora, um ambiente super legal, bem privado, tá só a gente aqui, então esse ambiente ele tá super decorado, tem umas cortininhas ali nas laterais feitas com conchinhas, então a gente fica escutando o barulhinho do vento batendo com as conchinhas se encostando uma na outra. Tem um lustre também aqui muito legal, a gente notou que em cada uma das palhoças também tem uma caixinha de som para que o hóspede consiga ouvir a música, né, que está sendo tocada aqui na nossa hospedagem e, enfim, consiga contemplar um pouco mais esse visual, ficar curtindo o mar. Tem também tomada para quem, assim como a gente, precisa às vezes de uma carguinha extra ali. Luciano já até comentou que ele vai editar vídeo daqui, porque imagina, gente, olha que onda você ficar aqui contemplando esse marzão azul aqui da Praia dos Carneiros. Maravilhoso. E além disso, tem também aqui nessa área, que inclusive é uma área exclusiva para hóspedes, tem espreguiçadeiras e guarda-sol para você que quer curtir ali um aspecto mais de praiazinha, então tomar um solzinho, pegar uma corzinha mesmo. Essas espreguiçadeiras elas não ficam lá na faixa de areia que dá acesso direto ao mar, mas é bem próximo, então existe ali uma divisão na frente da pousada que tem a faixa de areia que é aberta ao público, tem ali uma parte de como se fosse um arbusto, né, uma vegetação baixa, e aí ficam as espreguiçadeiras logo aqui à frente para os hóspedes poderem contemplar. E, gente, mais ao lado ali, ao nosso lado direito, fica o restaurante da pousada, que é o restaurante Jobara. Eles que servem a gente aqui durante toda a nossa estadia. Então, daqui das palhoças, dali das espreguiçadeiras, a gente pode acessar o cardápio, chamar eles com apenas um botão. A gente não precisa ficar indo lá. Então, eles vêm, atendem a gente. A gente já começou aqui o dia hoje pedindo uns drinks. A gente já tomou aqui, curtiu um drinkzinho, tá aqui contemplando o visual. E lá naquela parte direita, ao lado do restaurante, fica uma área que é aberta ao público, mas que eles
fizeram de uma forma, gente, muito interessante em que os hóspedes não fiquem incomodados com a presença do público. Então, para vocês acessarem aquela área lá, vocês vão pagar uma pequena tarifa e as mesas são exclusivas para o público, tá? O público não vem para essa região que a gente está aqui e também não tem acesso à piscina. Apenas se quiser pagar uma tarifa lá de day use, que é um valor bem mais caro, justamente para poder dar uma filtrada e, enfim, ter um ambiente mais exclusivo e de calmaria, né? Para não incomodar a gente que está aqui usufruindo de toda essa maravilha que essa hospedagem oferece. Anywhere we go to, in this moment will you say it like you mean forever? No matter what we go through, always gonna have you. All I need is us together. I know that you love me with everything we could be, holding on until forever. The only one that knows me, only one I wanna see. Lately I don't mind staying up till midnight. E agora a gente vai apresentar para vocês a nossa acomodação aqui na pousada. Pessoal, e antes de apresentar efetivamente a acomodação para vocês, eu queria contar um pouquinho como que são as acomodações aqui na hospedagem. Aqui no Bangalôs do Gameleiro, gente, eles contam com poucas acomodações, que é um perfil um pouco diferente das acomodações mais luxuosas aqui do Nordeste, que normalmente hospedam muita gente simultaneamente, acaba ficando meio que aquela muvuca, né? Você fica ali disputando as áreas comuns. Aqui não, gente, são cerca de 14 acomodações entre bangalôs e apartamentos, tá? E a gente escolheu o bangalô frente mar com hidromassagem, que é hoje a melhor acomodação aqui da hospedagem, e a gente escolheu ela, gente, justamente por causa dessa área aqui que vocês já estão vendo ao fundo, tá? E contando um pouquinho para vocês sobre a acomodação em si, gente, ela é uma acomodação que conta com 55 metros quadrados, por pouco não é maior que o nosso apartamento lá no Espírito Santo, ela é bem grandona, ela conta com 5 ambientes diferentes. Então, dando um panorama para vocês ali da entrada, a gente tem uma varandinha que conta com uma mesinha, uma rede, e de fato aquela ali é a única área que é vista mar, direto para o mar mesmo, tá? Toda a parte interna aqui da nossa hospedagem, ela não tem vista mar, mas isso não muda nada a experiência, tá? Continua sendo maravilhoso. A suíte, gente, é uma suíte bem grande. O quarto em si conta com a cama, TV, o ar-condicionado, tem ali uma partezinha de apoio para colocar mala, uma poltroninha, tem as mesinhas com os abajus, quadros, todo o enxoval ali completo da cama. A gente viu que tem também uns cabideiros para poder ajudar ali com a organização das malas. Tem até guarda-chuva, gente, no nosso quarto. Tem também uma parte ali de uma estante muito grande que eu achei maravilhosa pra gente acomodar todas as bagagens. Normalmente, quando a gente viaja, como a gente carrega muita coisa, principalmente por conta dos equipamentos de gravação, a gente acaba ficando com o quarto todo tomado. E aqui eu já vi que a gente não vai ter esse problema, já que tem espaço para colocar tudo e a gente andar livremente pelo quarto, tá? O banheiro também é um banheiro bem grande, bem clarinho, bem limpinho. Ele conta com os amenities ali principais pra gente poder ter uma estadia legal. E aqui fora, gente, a melhor parte da nossa hospedagem, com certeza, é o nosso deck, que é a nossa varandinha barra deck, que tem ali um mobiliário muito legal pra gente poder ficar aqui usufruindo e descansando, que é de fato a proposta da gente aqui nesses dias em Tamandaré. Então tem ali uma espécie de puffzinho, onde o Luciano já tá até deitado ali curtindo enquanto eu tô gravando esse vídeo pra vocês. Tem essa mesa aqui com o ombrelone, que também é um lugar legal, de repente, pra pedir alguma coisa no quarto, comer, ou mesmo ficar jogando conversa fora aqui, curtindo. E temos a hidro aqui atrás, uma hidroaquecida, que já já a gente tá chegando lá pra poder relaxar. Tem também um chuveirão aqui bem legal pra gente poder fazer a transição entre os ambientes da suíte sem ficar sujando, né? E mais algumas coisinhas que eu achei interessante compartilhar com vocês, gente. Eles dispõem de toalhas de piscina, então a gente pode usar tanto aqui pra hidro quanto levar lá pra piscina. Amanhã a gente deve dar um mergulho lá pela piscina, enfim. E também, pessoal, eles têm varais aqui fora, achei sensacional. Normalmente quando a gente viaja, a gente fica sempre com tudo muito molhado. Aqui tem um varal móvel, tem um varal fixo, tem tudinho, gente. É uma hospedagem muito completa, a gente percebe que eles pensam em muitos e muitos detalhes. Então, de primeiras impressões, a gente já gostou bastante. E agora, pessoal, a gente vai descansar, a gente vai aproveitar a nossa hospedagem. E logo mais, logo menos, a gente vai ter um jantar super especial. Claro, vamos mostrar aqui pra vocês também como que vai ser esse jantar aqui na nossa hospedagem. I can't ever let you go. Thinking of all of our time in the soft breeze. Not a lot
Bom dia, galera! E hoje a gente está começando o nosso dia aqui da Praia dos Carneiros. Ela que já foi eleita uma das praias mais bonitas do Brasil e curiosamente recebeu este nome, gente, em homenagem ao sobrenome das primeiras famílias que habitaram essa região aqui de Tamandaré. E não é, gente, de qualquer lugar da Praia dos Carneiros que a gente está começando esse vídeo. É aqui da Capela de São Benedito, também conhecida como Igrejinha dos Carneiros. Ela que com certeza é a principal atração turística aqui da cidade, gente. E pra gente ter esse privilégio, essa honra de estar aqui, só nós dois, gente, a gente acordou bem cedinho e eu diria que essa é uma das grandes vantagens da gente estar hospedado aqui, em uma hospedagem que fica aqui na Praia dos Carneiros. A gente simplesmente acordou, colocou o celular para despertar ali um pouco antes do sol nascer, a gente curtiu o sol nascendo e agora a gente está aqui só a gente. E essa é uma dica, gente, para você que vem para cá e quer conseguir fazer uma foto, um vídeo aqui com essa exclusividade, vocês precisam chegar bem cedo. A gente chegou aqui, era 4h40 da manhã, isso porque a gente errou o caminho, a gente foi pro lado contrário da praia. Então a gente acordou bem cedinho. E uma curiosidade também, gente, é que o que vocês vão perceber é que nessa região aqui da Praia dos Carneiros, tanto essa parte aqui do Pontal quanto a parte de lá, é uma região em que existem muitas propriedades privadas, então acaba que não existem acessos públicos específicos para a gente vir aqui andando até a capela, tá? Então vocês precisam pesquisar aí antes para entender aonde que está esse acesso público para vocês conseguirem estacionar o carro e finalmente conseguir acessar aqui, porque caso contrário, vocês não vão conseguir chegar aqui cedo, já que para visitar a igrejinha, até mesmo a parte interna dela, vocês precisam pagar uma espécie de day use aqui da vila da igrejinha. E aí quando vocês pagam esse valor, vocês conseguem acessar aqui, com certeza vão conseguir entrar, só que esse day use ele só começa a partir das 9 da manhã, tá? Então, para vocês chegarem aqui cedinho como a gente tá, precisa pesquisar essa via aí para vocês poderem acessar, mas o que a gente recomenda é que vocês fiquem hospedados aqui, porque realmente dá uma certa facilidade pra gente conseguir ver. Então a gente veio bem cedinho, tá aqui curtindo, é uma região linda, gente. Esses coqueirais daqui de Pernambuco, eles são realmente únicos, incríveis e, enfim, é lindo, né, gente? Uma construção do século XVIII, então, putz, não tem o que falar, é só ver mesmo. A gente vê por foto e quando a gente chega aqui é lindo demais. Galera, acabamos de tomar o nosso café da manhã, por sinal, de toda a nossa experiência aqui no Nordeste, por enquanto, o melhor café da manhã que a gente tomou. Gente, que café da manhã maravilhoso! Tantas opções, a gente ficou muito satisfeita aqui que a gente conseguiu experimentar bastante coisa típica. Então a gente comeu pãozinho com carne desfiada, acho que era um pernil de porco, alguma coisa assim, tava super saboroso. Comemos tapioca de vários sabores aqui, o legal é que eles têm um cardápiozinho gigante, que a gente pode escolher vários sabores e eles preparam na hora e super rápido. E uma coisa que eu gostei, que diferente de outros hotéis, a tapioca é bem pequenininha, então você consegue experimentar mais de um sabor. E uma coisa que eu achei sensacional foi a tapioca de cuscuz, gente. Pra gente que tá fazendo dieta, nossa, maravilhoso. Então ao invés da gente comer aquele cuscuz grandão, alto, que não tem recheio e acaba ficando um pouco meio que sem gosto, eles fazem ali com recheio, fica tipo uma tapioca dobradinho, nossa, perfeito, maravilhoso. Muitas opções de fruta, sucos também, fresquinhos. Tomamos suco de caju, o que mais a gente faz aqui é tomar caju, graças a Deus, tá muito bom. Foi ótimo o café da manhã. E agora, gente, a gente vai fazer um passeio aqui. Inclusive, essa é mais uma das grandes vantagens da gente estar hospedado aqui. A gente conseguiu o contato de um rapaz que vai buscar a gente aqui mesmo, na porta da nossa hospedagem, pra gente poder ir fazer esse passeio de lancha. E a gente vai meio que fazer um roteiro mais personalizado, porque a gente tem algumas preferências. A gente quer evitar aquelas praias com muita gente, então até por conta disso a gente tá antecipando o horário de saída desse passeio. O rapaz falou que normalmente os passeios eles saem em torno das 10, então a gente tá indo uma meia horinha antes pra gente conseguir chegar mais cedo. E vamos fazer um passeio legal, acho que vão ser umas 4 paradas. A gente vai de lancha, só nós dois. Enfim, vocês vão acompanhar agora como que vai ser esse passeio.
acabamos de sair das piscinas naturais de Carneiros, que ficam, gente, aqui na praia de Carneiros. E essa piscina natural surpreendeu muito a gente. É diferente das piscinas naturais que a gente conheceu lá na Rota Ecológica dos Milagres, também lá em Maragogi. Essa piscina aqui, gente, ela é acessível a pé. Então, para quem quiser ter noção aonde que fica, ela tá ali na frente do Bora Bora, que é um beach club super famoso. Gente, e acho que a maior quantidade de vida marinha que a gente viu foi aqui. Aqui tinha bastante diversidade, diferente das outras que a gente só vê aqueles peixinhos amarelos. Aqui tinha peixinho azul, branco, e tinha um monte de variedade de peixes. Foi bem legal, inclusive tinha um rapaz vendendo comidinha para peixe, ração mesmo, igual aquelas que a gente coloca em aquário. É R$10, gente, o preço, porém aqui não pega sinal muito bem. Então o que a gente recomenda é que vocês tragam em espécie para poder pagar. E também cheguem cedo, gente, a partir das 10 já começam os passeios, então chegou um catamarã ali lotado de gente. E aí você perde aquela exclusividade, né, que é você ter as águas mais calmas, areia baixinha, sem estar mexida. Fica a dica pra vocês. E bora pra próxima, agora a gente tá indo pros bancos de areia aqui da praia. Gente, nós estamos aqui agora na terceira parada do nosso passeio, mas antes vou contar um pouquinho pra vocês como foi a segunda parada. Nós paramos lá nos bancos de areia, na verdade no banco de areia, porque é um banco só. Ele fica ali mais ou menos, gente, na frente da Igrejinha dos Carneiros, que a gente mostrou mais cedo pra vocês. E pessoal, esse banco de areia, ele tem ali uma estruturazinha de mesas, a gente viu o pessoal vendendo numas barraquinhas bebidas, a gente não consumiu nada porque a gente realmente não queria, mas tem lá, então a gente não tem preço pra trazer pra vocês, mas tem toda uma estrutura, tá? E dali, gente, além de vocês poderem sentar, curtir ali um pouquinho, vocês também podem fazer um passeio de jet ski, que a gente fez de novo, esse passeio foi super legal, foram apenas 10 minutinhos, mas ó... Quem for iniciante, quiser fazer a primeira vez, não fica pensando que 10 minutos é pouco. A mão chega a doer. Luciano, segunda vez que ele faz essa viagem, que ele reclama que a mão tá doendo. Então assim, 10 minutinhos é mais que suficiente para vocês fazerem esse passeio. E aí não precisa agendar nem nada, é só chegar lá, tem vários jet skis. O pessoal, quando você desce, eles já estão ali oferecendo. E quem quiser também consegue contratar o serviço de fotografia, tá? Então enquanto você tá ali pilotando, a galera tá tirando foto, tá? O pessoal manda bem pra caramba, as fotos ficaram lindas pelo que a gente viu aqui da telinha da câmera. Enfim, parada muito boa, maravilhosa. E agora a gente tá aqui, gente, na Praia de Guadalupe, que é a terceira parada, tá? Aqui é onde acontecem os banhos, é banho de argila, né, Lito, que fala? Banho de argila, tá, pessoal? A gente tá fazendo um roteiro mais personalizado, então a gente optou por não descer, porque essa praia, gente, ela tem pouquinho espaço de faixa de areia, então é uma praia bem apertadinha. Vocês sabem que a gente não gosta muito de lugar muito cheio, então a gente não quis descer, mas num passeio tradicional, ou até mesmo se vocês pegarem um privativo como a gente tá pegando aqui, vocês conseguem ali fazer esse passeio, fazer esse banho de argila. E, pessoal, aproveitando, a gente tá fazendo esse passeio, como falamos, com um rapaz que foi indicado lá pela nossa hospedagem. A gente tá deixando o contato dele aqui nesse QR Code que tá subindo agora na tela pra vocês. Então, se quiserem ter o contato dele, a gente já tá super indicando, porque ele, ó, é top, já indicou, deu as dicas pra gente chegar mais cedo nos lugares. Levou a gente na... Exato. Chegamos mais cedo nas piscinas naturais, pegamos as piscinas só pra gente, então é a vantagem de você fazer um passeio personalizado. É mais caro, mas olha, os catamarãs aqui às vezes descem com 200 pessoas na praia, então você não tem experiência personalizada nenhuma, é aquela coisa mais do mesmo, tá? Então quem quiser, aponta a câmera aí e já entra em contato com ele e vai com a nossa indicação, ele já vai sabendo que vocês vieram aqui do canal. E agora nós vamos sair daqui e vamos para nossa última parada lá no Manguezal, que a gente também não conhece, e a gente só passou por lá quando a gente estava chegando a Tamandaré, e as imagens já eram bem bonitas do que a gente viu do carro.
olha aqui, mais uma parada do nosso passeio. Só que essa parada, gente, é uma parada exclusiva e personalizada aqui pra gente, porque a gente tá fazendo esse passeio privativo, a gente tá aqui no Bar do Mangue, na Praia dos Carneiros. Esse é um bar que nem sempre tá aberto, gente, que inclusive não tá... As paradas tradicionais dos passeios, elas não contemplam essa parada aqui. Realmente é uma parada exclusiva aqui pra gente ter essa experiência. Olha que legal essa experiência, gente, daquelas de ficar marcado na memória. A gente tá aqui com o caranguejo. Caraca, cara, muito top. Eu tava morrendo de medo e olha que legal. O Lito ensinou a gente o jeitinho de pegar. E olha que top. Exclusivo. Gente, eles são bonitos, tá? Olha a arquitetura, ele tem pelinho aqui. Adorei a experiência. Aí, gente, a gente tá aqui agora na frente da Igrejinha dos Carneiros, só que a gente tá aqui na lancha e dá só uma olhada como que já tá cheia, gente. E um detalhe, agora são 11h37 da manhã, ela não está tão cheia porque os catamarãs que a gente comentou agora há pouco, que vem às vezes com 200 pessoas, eles ainda estão lá no banco de areia. Então, pra vocês verem como que é legal vocês fazerem um passeio personalizado, porque a gente já tá aqui muito antes. A gente não vai descer porque a gente já veio aqui pela manhã. Mas olha só, daqui a pouco vai desembarcar esse monte de gente aqui e isso aqui fica tomado, gente. Então, pra vocês só tem duas opções. Ou vocês acordam cedo igual a gente, ou vocês fazem um passeio privado como a gente tá fazendo, pra ter um pouco mais de privilégio aqui em contemplar as belezas dessa igrejinha, porque realmente, gente, é linda, mas pegar ela vazia sem nada, putz, faz toda a diferença. Como nós não somos de ferro, já estamos aqui na área da piscina, pedimos um drink, porque aqui nós podemos tomar drinks na piscina também. Nath também já pediu um, ela gosta desses negócios assim, gente, ó, todo diferente. Muito gostoso, já experimentei dos dois, e quem sabe depois também a gente vai dar uma caída no mar. Mas por hora, estamos aqui curtindo essa sombrinha, porque sombra aqui no Nordeste é privilégio, hein? Depois desse dia intenso, gente, cheio de coisas, a gente decidiu sair pra comer fora. A gente veio aqui num lugar muito especial. A gente tá aqui na Vila do Padre Arlindo. Essa vila que tá localizada, gente, a mais ou menos 4 quilômetros da nossa hospedagem. Então vocês precisam vir de carro pra cá, porque não tem transporte por aplicativo aqui. E que inclusive tem estacionamento, caso você venha de carro, tá? E essa vila, gente, ela foi construída com uma proposta de reunir música, gastronomia, cultura, arte, tudo em um único lugar. É um espaço com um clima bem legal. Ele é um espaço aberto, com um clima mesmo de vila, então vocês vão ver que cada casinha aqui é de uma cor, tem uma proposta, uma tem uma lojinha de roupa, a outra tem artesanato, a outra tem pizza, a outra tem, sabe, tem tudo, de tudo um pouquinho. E, pessoal, esse lugar ele foi recém-construído, ele foi construído em meados de 2023, claro que com a proposta de fomentar o turismo aqui na região de Tamandaré, mas com uma causa mais nobre ainda, que foi fazer uma homenagem ao Padre Arlindo, que é um sacerdote aqui da região de Tamandaré, que trabalha ativamente, gente, em causas sociais, com foco em pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, vamos lá que agora a gente vai conhecer esse espaço e mostrar o que tem de melhor aqui para vocês. Nu bom, hein? Gente, tem uma dúvida agora que a Nath me deu um esporro. Eu ia comer por aqui. Ela falou, não. Coxinha não se come por aí. Eu falei, gente, tem regra pra comer coxinha? Gente, vocês comem a coxinha por onde? Me diz aí. Pelo bumbum.
Pessoal, agora estamos nos despedindo aqui dessa vila que eu achei sensacional. Aqui, se você quiser comida salgada, tem. Comida regional, tem. Tem comida japonesa, tem doce. Inclusive, a gente experimentou um sorvete de tapioca que estava maravilhoso. Tem lembrancinha, se você quiser fazer tererê, tem. E eu me aventurei no touro mecânico, além de também dançar uma música pé de serra, né, gente? Não sei se ficou legal, mas eu tentei. Então agora a gente tá voltando pra pousada para descansar um pouco, porque hoje o dia foi cheio. E antes da gente encerrar esse vídeo aqui em Carneiros, em Tamandaré, a gente quer deixar 2 dicas de lugares que vocês podem conhecer caso venham e se hospedem por aqui, tá? O primeiro é Maragogi, gente, o nosso Caribe brasileiro. Nós passamos 3 dias lá, fizemos um roteiro muito intenso. Andamos de jet, visitamos várias praias, visitamos Caminhos de Moisés. O que mais que a gente fez? Bicicleta flutuante. Nossa, a gente fez várias coisas, gente. Teve dica de hospedagem, dica de onde comer comida regional. Então a gente tem um vídeo super completo para você que estiver pensando em visitar essa cidade. E partindo daqui, a gente está indo agora para Porto de Galinhas, que é um vilarejo super charmoso lá no município de Ipojuca. Então a gente também vai passar 3 dias por lá, vai visitar a piscina natural, vai fazer passeio, vamos conhecer os coqueirais, enfim, gente, vai ser um tour super legal. E vocês que estão assistindo esse vídeo ainda já ficam convidados a assistir o nosso próximo vídeo aqui em Pernambuco. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo aqui em Carneiros. Se ficou alguma dúvida, não deixe de comentar, a gente vai responder tudo que vocês mandarem por aí. E se você gostou do vídeo, não deixe de curtir para ajudar o nosso canal. Se você é novo por aqui também, se inscreve para ficar por dentro das novidades. E eu te vejo lá em Porto de Galinhas. Tchau!